Olá, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre LGPD. Mais uma live da nossa série de Esquenta para o corretor cyber de sucesso que começa na segunda-feira. Eu estou aqui avisando ao pessoal também que estamos ao vivo. Deixa eu só... Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se está funcionando o som. Sejam muito bem-vindos, live sobre LGPD, mais uma live de esquenta para o corretor cyber de sucesso. Vocês estão me vendo direitinho e me ouvindo direitinho, gente? Na terça-feira a gente fez mais uma live, dessa série de esquenta que foi sobre as novas regras do Seguro RC, mas o som estava meio ruim. Então me confirma aí antes de começarmos se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. Oi Pedro, oi Thiago, querido, sucesso para você também. Sejam muito bem-vindos. Eu vou direto ao ponto, a live de hoje vai ficar gravada. Me confirmem, tá, gente, se tiver algum probleminha de conexão, de áudio e etc, para eu poder também, coordenar aqui da melhor forma para todos, beleza? Eu não sei se você já sabe, mas na semana que vem teremos o corretor cyber de sucesso, que vai ser um aulão, gratuito, com várias atualizações sobre o mercado de seguro cyber. Se você já atua nesse mercado, provavelmente reparou que muita coisa mudou, ele está muito movimentado. Eu, particularmente, nunca vi os clientes, procurando tanto esse tipo de apólice. Então, nada melhor, do que eu me colocar à disposição para a gente bater esse papo e quem ainda não atua, começar a atuar nesse ramo. Eu sou suspeita para falar, mas está bombando realmente. E também e aí esses assuntos acessórios, gente? Então na terça-feira a gente começou essa live de esquenta, que é sobre as novas regras do Seguro RC e hoje Lei Geral de Proteção de Dados. Então na live de hoje a gente não vai entrar a fundo no produto Seguro Cyber, tá, gente? Inclusive na aula passada, teve gente que perguntou, poxa, me explica um pouco mais sobre Seguro Cyber. Fica tranquilo que na terça-feira que vem eu vou explicar tudo sobre Seguro Cyber, inclusive para os apressadinhos de plantão, que já tem gente me perguntando como que eu vou abrir a nova turma, do curso online de Seguro Cyber, inclusive nova versão, totalmente regravado, com materiais complementares atualizados e etc. E alguns bônus super especiais que vai ser só para essa turma, tá, gente? Então precisa estar no grupo VIP. Para fazer parte do grupo VIP, o link está lá na minha bio, beleza? Então sejam muito bem-vindos e bora para o tema de hoje, tá, gente? Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso tem a ver com seguro cyber, Talvez você nem saiba. Mas o que acontece? O seguro cyber, sendo uma apólice, que protege as empresas contra qualquer reclamação de vazamento de dados, tá? É inegável que a partir de 2020, e eu falo isso com muita propriedade, porque afinal já trabalho com seguro cyber há mais de 10 anos, e era um cenário completamente diferente, tá? Então, foi muito visível, que a partir do momento em que a nova legislação ela entrou em vigor, o mercado de seguro cyber disparou em termos de prêmio, as próprias seguradoras, novas entrantes, novos players, os clientes estão cada vez mais preocupados. Tem muita reunião que eu participo que o pessoal inclusive pergunta sobre o seguro para LGPD, olha que curioso, Então, não cobre só a LGPD, Afinal, os ataques cibernéticos, ou seja, esse tipo de prejuízo financeiro já acontecia há muitos anos, independente de ter legislação, mas a realidade é que o Brasil estava, sim, muito atrasado, tá, gente, no que se refere à legislação. Então, existia, inclusive, uma pressão, internacional para que a gente, se enquadrasse justamente a esses padrões internacionais de proteção de dados. Tá? Então, já existiam sim, só para vocês terem uma ideia, aqui na América Latina, só Brasil e Cuba que ainda não tinham legislação de proteção de dados. Então, como eu comentei, de fato já estávamos muito atrasados. E da ótica, tá? Nossa, enquanto consumidores,
Isso é um tema muito sensível. Inclusive, aqui ao final eu vou dar umas dicas de documentário, tá, gente? Que estão disponíveis no Netflix, enfim, nessas plataformas principais. Enquanto consumidores, estamos com os nossos dados, né? Enfim, amostra sendo comercializados e etc. E isso é muito sério. Né, isso é muito sério. Então, só para vocês saberem, aqui no Brasil já existia, assim, alguma legislação. Então, a gente tinha o Marco Civil da Internet, tinha a Lei Carolina Dickmann, né, mas não tinha uma legislação séria, né, realmente, que protegesse e que falasse sobre esse tratamento e esse compartilhamento de dados pessoais. Então, a primeira coisa, né, que é importante vocês entenderem é que, por exemplo, no seguro cyber, ele cobre também reclamações de vazamento de dados corporativos, tá? Mas a LGPD, que é o tema de hoje, que é a legislação, ela trata exclusivamente de dados pessoais, tá? Então a gente vai entender aqui também a abrangência, né, desse conceito de dados pessoais de acordo com a própria lei. Tá? Isso, inclusive, é um tema, né, que eu sempre comento, não apenas importante da ótica do seguro cyber, que vocês vão ver que teve um grande impacto, né, na comercialização, no desenvolvimento de algumas coberturas e etc., mas também como cultura geral. Né? Então vocês vão ver que é uma legislação que também é aplicável à operação aí, o dia a dia de vocês, enquanto corretores de seguro. Tá? Então isso é super importante. Beleza até aqui, gente? Sejam muito bem-vindos, quem entrou depois. O tema de hoje é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma live de esquenta para o corretor cyber de sucesso, que vai ser um aulão super especial que vai rolar na semana que vem. Beleza? Dúvidas e etc. vai mandando aqui, gente, que eu vou também acompanhando. E se hoje tivermos de novo algum delay em áudio e tal, vai me avisando. Mas hoje eu dei uma melhorada aqui nos equipamentos. Acho que, enfim, a princípio está fluindo. Tô no 5G também, eu ia falar 4G, hoje em dia é 5, né? Pra, enfim, não ter nada com Wi-Fi e por aí vai, tá? Antes de começarmos também, porque tem sempre uns rostinhos novos, né, quando a gente faz esse tipo de evento online e tal. O meu nome é Carolina Novaes, se você ainda não me conhece. Eu sou especialista em linhas financeiras e seguro garantia, e a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, tá? Então eu atuo tanto com cursos de especialização, como também faço consultoria em negócios. Então, se você precisar, enfim, né, um dia de qualquer ajuda aí, um pouco mais especializada, eu também faço esse serviço. Beleza? Thaís querida, olha só, gente, quem está prestigiando hoje a minha live. Inclusive, o NG, gente, que é o nome da minha empresa, por causa dela, ela foi minha primeira sócia na operação. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá, galera. Correlacionando, né, antes de começarmos a tratar sobre a legislação, o seguro cyber com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu já tinha comentado, essa exposição, tá, gente, de prejuízos financeiros, ataques cibernéticos, hacker, o próprio vazamento de dados em si, principalmente quando se tratava, né, com empresas internacionais e etc., isso já era um ponto super sensível. Mas uma dúvida, né, que eu sei que vocês têm e que sempre surge por aqui, é se o seguro cyber cobre reclamações, né, oriundas ou, enfim, relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E sim, cobre, tá? Então é por isso que, inclusive, é uma lei que já está em vigor desde 2020, tá, gente? Mas é um assunto super importante e que muitos corretores, inclusive, ainda não estão adequados, digamos assim, a essa nova legislação. É importante vocês saberem, né, do que ela, enfim, trata e do impacto que ela tem aí, inclusive nos seus clientes, né? Afinal, a gente está estudando e etc. sobre ela para embasar, né, mais uma parte do risco que é protegido pelo seguro cyber, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, para vocês entenderem o que são dados pessoais. Dados pessoais, gente, não necessariamente é nome, CPF, endereço e etc, tá? Qualquer coisa que possa identificar a pessoa em questão, ou enfim, um dado sozinho ou em conjunto, é considerado dados pessoais, tá? Então vou fazer aqui uma brincadeira agora com vocês, é para participar, hein? Quero ver vocês escrevendo. E vocês vão chutar quem é, tá? Vou te dar 3 características dessa pessoa e são vocês que vão dizer quem é, tá? É um homem,
tá? Ele é negro e ele já foi presidente dos Estados Unidos. Quem é? Vou dar 5 minutos aqui, alguém responde, gente. Vou só beber uma água. Então vamos lá, todo mundo sabe que é o Obama, né, gente? Todo mundo sabe que é o Obama. Vamos lá, eu não te dei nome, eu não te dei endereço, eu não disse onde trabalhava, eu não dei nenhuma outra característica complementar. E você já sabia quem era. Então o primeiro conceito que a lei traz é que cada pessoa é tratado perante a lei como dado pessoal, beleza? Vou dar um exemplo meu. A minha voz é muito característica, tá? Se vaza um áudio meu e alguém consegue relacionar aquilo a Carolina Novaes, isso é considerado um dado pessoal. Beleza? Então isso é super importante, enfim, da gente realmente entender e ampliar esse conceito que a gente já tem em mente, beleza? Inclusive, ainda sobre dados pessoais, tem muito corretor, né, que fala, por exemplo, Carol, mas eu não coto pessoa física. Mas quando você cota, por exemplo, um plano de saúde empresarial, você tem acesso à relação completa dos funcionários com todos os dados pessoais. Tá, gente? Então isso é super importante. Eu sempre gosto de lembrar, né, que dessa ótica de risco e exposição, não apenas a gente está falando sobre os nossos clientes e proteção para eles, mas também, né, é uma exposição que corretores de seguro, por exemplo, também tem, tá? Então vamos lá, outra coisa, gente, que a lei muda, e isso também é super importante, inclusive ela é praticamente a cópia da legislação da União Europeia, né, que é a GDPR ou GDPR, que é a General Data Protection Regulation. Quem teve a oportunidade ou tem interesse, né, por esse tema e já leu as duas regulamentações, elas são muito parecidas, então por isso que inclusive a gente fala, né, enfim, informalmente no mercado, que a LGPD é a GDPR brasileira. E ela é muito séria sim e de fato traz, né, o nosso país para os tão, enfim, clamados, né, padrões internacionais de proteção de dados, que era mais do que necessário, enfim, até, né, em termos econômicos e etc., de investimento internacional no país. Beleza? Então, gente, o conceito de dano, veja bem, antes eu tinha que provar, eu enquanto consumidor, enquanto titular dos dados, essa também é uma nomenclatura que a LGPD traz e eu vou explicar para vocês, tá? Mas eu enquanto titular do dado, antigamente, antes da LGPD, eu tinha que provar que aquele dado ter sido vazado me causou um dano, tá? Hoje em dia, a lei já diz que não. O simples fato do seu dado ter sido vazado, de alguém ter indevidamente tido acesso a ele, isso já é um dano. Isso já caracterizaria algum tipo de indenização, digamos assim. Tá? Então, o conceito de dano, ele mudou completamente. E essa simples alteração, ela agrava demais, né, o risco no sentido de exposição mesmo, de possíveis processos judiciais e reclamações nesse sentido. Inclusive, a título de curiosidade, eu não sei se vocês têm acompanhado, né, enfim, as informações que tem lá no feed, mas já temos, hoje em dia, mais de 600 decisões judiciais envolvendo a LGPD. Tá? Então realmente é um tema que veio para ficar e que merece a nossa atenção enquanto empresários, né? Isso tudo que eu tô sempre colocando os dois lados, a importância, né, dessa lei para nós enquanto consumidores, enquanto titulares, donos dos dados, mas também, é claro, a exposição que isso traz para a operação da sua companhia e para a operação dos seus clientes, tá? Então esse conceito de dano, ele mudou. Uma coisa também principal, e que inclusive eu já vi alguns memes, né, e etc, brincando com isso, é que uma das coisas principais que a lei trata, não apenas isso, mas é o tal do consentimento. Então, antigamente, né, em qualquer site que você entrava, não necessariamente o site te avisava que, olha, eu tô fazendo, né, o track das suas informações, etc. Hoje em dia, qualquer site, qualquer aplicativo, qualquer coisa que você abre, tem ali, né, aquela mensagenzinha te pedindo autorização para acessar certos dados. Então veja bem, né, se qualquer site que a gente entra hoje em dia tem essa exigência, imagina antigamente, né, o quanto de dados nossos que não estavam sendo rastreados e você não tinha nem conhecimento. Porque sendo muito sincero, e aí cá entre nós, esse é um comentário Carol, nada a ver com a lei,
ninguém tá deixando, né, enfim, de entrar no site XYZ porque ele disse, né, pediu o seu consentimento para tratar aqueles dados. Mas veja que isso já é um reflexo, né, dessa cultura de adequação, porque antes nem isso as companhias faziam, tá, gente? Então a questão do consentimento, né, sim, você tem o direito, né, de utilizar tais dados e etc. meus. É claro que a gente sabe, de novo, cá entre nós, que muitas vezes isso vem ali naquelas linhas, né, menores, mas volto a dizer, é o mínimo, né? É o mínimo a gente saber, enquanto consumidor, enquanto titular do dado, que aquele dado está sendo eventualmente utilizado para alguma. Acompanhando até aqui, tudo certo, se tiverem dúvidas vai mandando. Aliás, muito importante eu lembrar, gente, eu não sou advogada, tá? Naturalmente estudei muito sobre a legislação, porque tem tudo a ver com seguro cyber, eu sou uma, né, mulher interessada, vocês sabem, mas não sou advogada e nem faço adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Conheço excelentes advogados que fazem, se alguém precisar de indicação, eu tenho que indicar, mas eu não faço isso, tá? É sempre importante lembrar. O que eu tô fazendo aqui é dividindo o conhecimento, né, que inclusive é a ideia da minha empresa, com vocês. Então, tudo que eu aprendi sobre a LGPD, hoje eu tô dividindo aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Essa questão do consentimento, né, já passamos, e aliás eu tô olhando pra baixo, gente, que eu sempre trago a minha colinha. Eu sou dessa, eu gosto de escrever. Vamos lá, consentimento já comentei. Quem são as figuras da LGPD? Então lembra que eu tô explicando aqui, eu falei, eu enquanto a titular dos dados. Como assim titular dos dados, né? Então a LGPD, ela traz algumas figuras, digamos assim, que eu vou explicar aqui agora, tá, gente? O titular dos dados é o dono do dado, né? Então se alguém receber uma planilha com o meu nome lá, Carolina Medeiros de Novaes, eu sou a titular dos dados, tá? O controlador é a pessoa que coletou o dado, tá? Inclusive a responsabilidade principal, digamos, perante a LGPD é dessa figura, tá? É da figura do controlador, que é a pessoa ou empresa que coletou os dados do titular. Tá? Então vamos trazer aqui para nossa realidade. O corretor de seguros, por exemplo, ele é o controlador do dado. Tá? Ele é o controlador. E aí, quando ele divide com a seguradora, por exemplo, quem é a seguradora? Porque o que a seguradora vai fazer? Ela vai receber esse dado, a planilha, por exemplo, da cotação do saúde, né? E ela vai tratar esses dados de fórmula, enfim, colocar ali numa fórmula atuarial dela, né? Para chegar ali no prêmio, etc. Então, essa pessoa que ela trata os dados a mando do controlador, tá? É a operadora dos dados. Então essas figuras, elas têm responsabilidades, papéis diferentes perante a lei, tá, gente? Então titular dos dados é o dono do dado, controlador é quem coleta o dado, a responsabilidade principal é dele, e o operador é quem trata o dado, né, a mando do controlador. Então essa é uma dúvida muito comum, por exemplo, poxa, mas o problema que teve de vazamento de dados, né, vou trazendo aqui para nossa realidade, foi lá na seguradora. O problema não é meu. De acordo com a LGPD, você também tem responsabilidade. Foi você que coletou o dado. Tá, gente? Então isso é super importante também da gente entender. E, aliás, aproveitando esse gancho, a quem se aplica a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A qualquer pessoa jurídica, tá, gente? Então qualquer pessoa jurídica que colete dados em território nacional, seja entidade governamental, seja, enfim, empresa estrangeira e etc. E, inclusive, tá, a pessoas físicas se a coleta de dados for feita com finalidade econômica. Então vou dar um exemplo. Digamos que eu, Carol, vou fazer uma festa de casamento e quero convidar todos os meus amigos. É claro que eu preciso fazer uma coleta de dados pessoais para poder mandar convite, aquela coisa toda, né? Mas não tem finalidade econômica essa minha coleta de dados. Agora, outra situação, vou fazer uma super festa de Réveillon aqui na minha cobertura e vou, né, enfim, cobrar ingresso, né? Não apenas para pagar lá todas as despesas, mas para fazer um caixa também. Nesse caso, mesmo se eu estivesse fazendo a coleta na pessoa física, como tem finalidade econômica, esse pessoal que faz festa, né, e etc., também se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Também se aplica. E aí, mais uma figura importante, gente, que vocês provavelmente já ouviram falar, inclusive tem saído algumas matérias sobre isso, eu mesma
Fiz um post sobre essa figura, digamos assim, outro dia, que é o DPO, tá? DPO. Quem é essa pessoa? O que isso tem a ver com a LGPD? Essa pessoa é o Data Protection Officer, tá? Nada mais é do que o encarregado de dados dentro da empresa. E veja bem, isso é mais uma das exigências da LGPD. Absolutamente qualquer empresa tem que ter um DPO. Tá? Então, pode ser tanto um diretor interno, por exemplo, a minha empresa aqui, eu sou a DPO. Se tiver algum vazamento de dados, sou eu que vou responder perante as autoridades, perante terceiros e etc. Tá? Então, isso pode ser tanto o que a gente chama, né, um DPO interno, que é essa pessoa que tem essa responsabilidade. Muitas vezes é um diretor, né, enfim, dependendo do tamanho da empresa, que acumula essa função. Inclusive, todas essas exigências e obrigatoriedades existem. Não sabe se eventualmente vai ter, por exemplo, uma dispensa, né, dessa figura, talvez, para empresas menores e etc. Mas, no momento, isso é só, enfim, né, brainstorming, na verdade. O que existe e o que a lei fala é que absolutamente toda empresa precisa ter esse encarregado de dados. Tá? Que é a pessoa que, se der algum problema com vazamento de dados, vai responder perante a pessoa que teve o dado vazado, claro, né? Mas também a agência reguladora. Então isso pode ser tanto um diretor interno, né? Geralmente é um gestor, alguém que tem esse tipo de responsabilidade. O ideal, é lógico, é que uma vez que essa pessoa está assumindo essa função, ela tem algum conhecimento da lei. Esse DPO, ele não é uma profissão regulamentada, não precisa ser advogado, é simplesmente uma pessoa que tem essa testa de ferro, digamos assim, perante a autoridade governamental e que responde caso aconteça alguma situação de vazamento de dados, beleza? E aí pode ser, não sei se eu já comentei, o DPO interno ou as a service, que a gente chama. E aí geralmente é um escritório de advocacia externo, né? Enfim, quando são operações maiores, mais complexas, é muito comum. Inclusive tem muito advogado, né? Enfim, que é especializado em LGPD, ganhando muita grana justamente sendo essa pessoa, né? O encarregado de dados, o DPO, para diversas empresas. Então isso também acontece. Tá, gente? Sobre a cobertura para ele, etc., a gente vai conversar na terça-feira no Corretor Cyber de Sucesso, tá? Hoje o tema aqui é bem mais focado na legislação, na LGPD, que, como eu comentei, tem sempre, né, enfim, a título de cultura geral também é importante, mas é óbvio que tem tudo a ver com seguro cyber, e a gente vai introduzindo esse assunto, vocês vão entender ainda mais sobre isso na terça que vem. Beleza, galera? Tudo certo até agora? Manda coraçãozinho aí, estão gostando? Deixa eu dar beber aqui uma água, que eu falo rápido. E, gente, sobre essa live aqui, ela vai ficar gravada para alunos depois, tá? Inclusive já tem, na verdade, um material complementar sobre LGPD no curso de Seguro Cyber, mas vai ficar gravado esse material atualizado. A de terça, como não ficou boa, porque a gente teve o problema do áudio, eu vou regravar, tá? Não vai ser ao vivo. Quem viu, viu. Aliás, agradeço demais quem ficou firme lá comigo na de terça, que realmente estava com delay, mas a informação, né, era importante, tá? A mensagem, de maneira geral. Então vamos lá, gente. Todo mundo entendeu agora quem é o DPO, Data Protection Officer? Aliás, olha, falando da corretora de vocês, se você não tem um, você muito provavelmente é essa pessoa, tá? Então informe-se sobre a LGPD, beleza? Mais uma coisa, gente, que é super importante, né, que a LGPD trouxe, é que se você ferir, né, algum desses princípios dela, e eu vou explicar exatamente quais são os 10 principais princípios da LGPD hoje, você também, além, né, enfim, de ser questionado aí por qualquer terceiro, seja o titular, né, ou seja, do dado que foi vazado, ou também, e a principal preocupação, até eu posso dividir com vocês nas reuniões, é a agência reguladora, né? Então a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela promete ser bem dura no que se refere à responsabilização aí das empresas e etc, tá? Inclusive, não apenas no sentido de começar uma atuação, né, mais severa, mas também na aplicação de multas e penalidades. Então, as tais das multas da LGPD, isso é uma grande preocupação nas reuniões e etc, né, de prospecção do seguro cyber. Elas podem chegar a 50 milhões de reais, 2% do faturamento. Então, assim, não é brincadeira, realmente é uma exposição muito séria. E mais uma coisa também que é importante, né, da gente comentar sobre a legislação, inclusive.
Você pode ter os melhores sistemas de proteção, ter investido pra caramba em tecnologia, ter uma adequação perfeita e ainda assim pode acontecer o vazamento de dados, né? Então, por isso que o seguro cyber, óbvio, ele é tão importante, né? Porque por mais que você se proteja em termos de adequação jurídica, RH, marketing, né, proteções, melhor sistema tecnológico que existe, ainda assim pode acontecer. Ainda assim pode acontecer. E você, enquanto empresa, hoje em dia, mais ainda, né? Porque tem esse embasamento legal, tem essa responsabilidade, sim, né? De indenizar, se for o caso, o prejuízo financeiro causado por conta desse vazamento de dados. Prejuízo financeiro de fato ou dano moral, pura e simples, né, gente? Que também, dependendo do dado que vazar, a gente sabe, eu já expliquei que o conceito de dano mudou. Então, se o meu nome for vazado, eu já posso, né, teoricamente reclamar. Aquilo não poderia ter acontecido, beleza? Então, as multas, gente, volto a dizer, inclusive essa é uma das coberturas, né? Eu falei que eu não ia entrar muito a fundo na questão do seguro, mas já para esclarecer, se alguém tem essa dúvida, essas multas e penalidades da LGPD é uma das coberturas. Participação, né, dos clientes. Então o mercado, não são todas as seguradoras, né, eu vou explicar bastante sobre isso na terça-feira que vem, beleza? Mas é uma exposição importante e do ponto de vista do seguro, uma cobertura também importante, tá? Que faz muito sentido. Mais uma coisa, gente, que é super importante da LGPD é que ela obriga, tá, a notificação. Peraí que tinha alguém me ligando. Voltamos? Me confirma aí, alguém me ligou enquanto estávamos na live. Manda um coraçãozinho, gente, só pra eu saber se voltei. Bebendo uma água aqui por enquanto. Tem gente entrando, então voltei. Onde é que eu tava? Sobre a obrigatoriedade da notificação. Então, o que que acontece? A lei, ela obriga, gente, obriga, caso tenha alguma situação de vazamento de dados, a notificar, tá, os prejudicados. Então, antes, né, eu era aqui, enfim, qualquer empresa aqui, um e-commerce, por exemplo, né, e caramba, tive um ataque cibernético aqui, ele teve acesso a essa base de dados, as empresas torciam para não dar em nada e não falavam nada para ninguém. Hoje em dia isso não pode acontecer. Se acontecer um incidente de vazamento de dados na sua empresa, na sua corretora, por exemplo, você é obrigado, por isso que a gente recebe tanto e-mail hoje em dia, aliás, quem recebeu da Golden Cross esses dias, né? Olha, enfim, tivemos um incidente cibernético e etc. E isso, gente, não é porque as empresas são boazinhas. Não é porque as empresas são boazinhas, tá? É porque a lei, ela obriga essa notificação, tá? Oi, pessoal, sejam bem-vindos, quem tá entrando agora. Vocês estão me respondendo que voltou. O Kevin acabou de comentar sobre ter travado. Tá travado pra vocês? Me avisa aí. Que a conexão, aqui, pelo menos por aqui, tá ok. Pra quem tá entrando agora, live sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a qualidade está um pouco melhor. Bom, vou tocar o barco aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí nos comentários, tá? Então, gente, obrigatoriedade de notificação. Isso, de novo, para nós, enquanto consumidores, enquanto titulares, isso é absolutamente necessário, né? Poxa, se alguém teve acesso ao meu dado de cartão de crédito, eu tenho que saber, né? E para as empresas, em primeiro lugar, isso tem custo, né? Porque se eu estou falando de, enfim, avisar a 10 clientes, talvez isso não seja um custo significativo, mas se eu estou falando de vazar, né, uma base de 1.000, 10.000, milhões, como a gente já viu acontecer, essa notificação ela tem que ser feita por vias formal, tá? Então, isso tem um custo, também é uma das coberturas do seguro, mas mais do que isso, tá? Que eu acho importante sobre essa obrigatoriedade. Isso aumenta muito a probabilidade estatística mesmo de você receber uma reclamação, porque se antes você não era obrigado a informar, você torcia ali, resolvia com seu time de TI, se virasse uma reclamação, você ia lidar com isso mais pra frente. A partir do momento em que você tem que necessariamente avisar toda a base de clientes, é muito possível, né, que eles fiquem mais motivados
a entrarem com uma reclamação, com um processo judicial, tá? Então, essa obrigatoriedade de notificação, volto a dizer, inclusive toda a LGPD, ela foi pensada, né, com o objetivo de devolver ao titular dos dados esse poder, digamos assim, esse direito à privacidade, tá? Então isso é super importante. Parece, é óbvio, ela obriga a notificação, mas isso tem custo, né? E naturalmente, estatisticamente falando, quando você avisa, a probabilidade de você receber de volta, né, é muito maior. Tá, gente? Então isso é super importante também da LGPD. Lembrando, tudo que eu tô falando de LGPD também se aplica à corretora de vocês, se aplica a vocês enquanto consumidores, né? Se aplica aos clientes de vocês, porque a gente bate muito na tecla dos clientes, claro, né? Porque minha vertente aqui é ajudar vocês a venderem seguro cyber, e a LGPD tem tudo a ver com isso. Mas, como eu sempre digo, isso é cultura geral, inclusive entendam que é aplicável à atividade profissional de vocês também. Beleza? Como eu inclusive já tinha comentado, mas eu vou reforçar essa tecla, tá, gente? A partir do momento em que a LGPD entrou em vigor, há ainda uma necessidade, porque tem muita empresa que ainda não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, de você se adequar a essa nova legislação. E essa adequação, como eu já comentei, geralmente ela é feita por alguém, né, especializado, né, ou seja, geralmente um advogado que é especializado nessa lei, e ele vai a adequação de LGPD em alguma empresa ou de ter feito na própria empresa, né? Mas o que esse especialista vai fazer é te sugerir investimento na área tecnológica, né? Vai te sugerir alguns respaldos jurídicos, por exemplo, cláusulas para você passar a colocar nos seus contratos, vai te sugerir o acesso restrito a certas informações, por exemplo, né? Vai te orientar, o ideal seria que apenas gerentes, né, tenham acesso a esse tipo de informação. Então essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve diversas, né, partes da empresa, e o seguro cyber, é claro, ele entra para complementar essa situação. O seguro cyber não cobre apenas coisas de LGPD, ele cobre também vazamento de dados corporativos, ele cobre também prejuízos financeiros decorrentes de ataques cibernéticos, é outra coisa, é mais completo. Uma coisa, o que eu quero dizer uma coisa não anula a outra. Não é que você tem seguro cyber, você não precisa fazer adequação de LGPD e não precisa ter antivírus, claro que não, né, gente? Então o seguro ele entra como um complemento, né, para blindar, mitigar na medida do possível esse risco, essa exposição que aumentou, né? Aumentou mesmo desde que principalmente a LGPD entrou em vigor. Beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou explicar agora para vocês quais são os 10 princípios da LGPD. Ou seja, tá? Se a empresa em questão, o nosso cliente, a corretora ou algo do gênero, não tiver cumprido esses princípios da LGPD, isso naturalmente vai ser verificado e averiguado, né, no processo judicial em questão, se for o caso, mas a empresa, né, tem que cumprir os seguintes princípios. Alguns vocês vão ver que são óbvios, outros nem tanto. Então vamos lá. O primeiro princípio é o da boa-fé. Pode parecer óbvio, mas o que significa isso? Significa que ao coletar um dado seu, eu tenho uma boa-fé, né, envolvida naquela coleta. Então, se eu te pergunto o seu sexo e quanto você calça, por exemplo, né, eu não vou usar isso para fins escusos. Eu vou usar isso para a inteligência aqui do meu e-commerce, né, e etc. Então, primeira coisa que você eventualmente, né, teria que comprovar lá, que você cumpriu com todos esses requisitos, digamos assim. Então, o primeiro deles, princípio da boa-fé. A empresa tem que ter a boa-fé, né, ao solicitar aquele dado em questão, beleza? E é lógico no tratamento do mesmo também, tá? Ele não pode ser usado para discriminar, enfim, a gente, inclusive, essa questão da discriminação também é um dos princípios aqui. Mas vamos na ordem aqui do meu roteirinho, só para não me perder. Primeiro deles, princípio da boa-fé. Parece óbvio, né? Mas é óbvio, de novo, que tem que ter. O óbvio precisa ser dito, né? Principalmente quando a gente fala de legislação. Princípio da boa-fé. Segundo princípio. Aliás, esse segundo princípio é muito importante. Travou, gente. Boa noite. Oi, Rayane. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos quem está entrando agora. Tá travando, gente? Me avisa.
Vai me avisando aqui nos comentários, porque pra mim, a princípio, tá tudo certo. Para quem está entrando agora, live sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Uma das lives de esquenta para o corretor cyber de sucesso, que vai ser um aulão super especial, exclusivo, aliás, para quem está inscrito. Então precisa ir lá no link da bio e se inscrever para poder ter acesso a todos, enfim, inclusive aos bônus do novo curso. Mas não vai lá agora, né? Enfim, fica aqui comigo, vai, se você ainda não está inscrito no final dessa live, beleza? Então vamos lá onde eu estava. Segundo princípio, tá? Princípio da finalidade. Esse pode parecer bobo, gente, mas não é. Vou dar um exemplo que, inclusive, é muito comum nesse ambiente aqui de marketing digital, inclusive, que são aquelas páginas de captura. Você vai se inscrever, por exemplo, no evento, né, da semana que vem, etc. Imagina se eu pergunto, você é casado? Você mora onde? Você tem quantos filhos? Você tem cachorro, né? Me passa o teu número completo, me passa não sei o que completo. Vejam bem, eu estaria, né, vamos fazer aqui esse brainstorming juntos, se eu tivesse te perguntado tudo isso, ferindo já, de certa forma, um dos princípios, porque qual é a finalidade para o meu business, Carol, de te convidar para o corretor cyber de sucesso que vai acontecer, qual é a finalidade de eu saber se você é casado ou não? Pode até ser que tenha, tá? Não, porque para a construção da minha persona isso é importante, etc. Ok, se tem uma finalidade, ok. Mas se não tiver, você, em primeiro lugar, já estaria ferindo um dos princípios da LGPD, né? E isso acaba se tornando um ativo tóxico. Então, antigamente, principalmente quem trabalha com pesquisa de marketing, etc., né? Quanto mais informação você tiver, se você tem todas essas informações, né, e vazar uma que você não precisava daquilo, você não precisava saber se era solteiro, se era casado, se tinha filho, se não tinha, por exemplo. Volto a dizer, gente, é claro que dependendo da sua atividade, etc., tem informações que são relevantes. Mas concorda comigo que para outras tantas, né, existia realmente um excesso, né, desse ativo tóxico que a gente chama, tá? Então, segundo o princípio da LGPD, você tem que ter finalidade em estar solicitando e coletando aquele dado, tá? Finalidade de boa fé, óbvio, né? Já falamos sobre o primeiro deles. Outro, e que também, né, todos eles se conversam, tá, gente? É o princípio da necessidade. Finalidade é para que você está coletando esse dado X. Necessidade. Qual é a necessidade que você tem desse dado X para a sua inteligência corporativa, por exemplo? Tá? Então isso é super importante, super importante. Volto a dizer, toda a ideia dessa legislação, dessas obrigações, etc., é para devolver a nós, que somos os titulares dos dados, o direito à privacidade, tá? O direito à privacidade. A ideia da lei é essa. E, naturalmente, né, tudo que, enfim, aperta, né, nesse sentido, ele traz uma responsabilidade, traz uma exposição do ponto de vista corporativo, tá? Então, isso é super importante também da gente ter em mente. Mais um princípio da LGPD, o princípio do livre acesso, tá? Isso também não era assim antigamente. Significa que a qualquer momento, eu, enquanto titular dos dados, tenho o direito de ter livre acesso a absolutamente todos os dados que a companhia X tem sobre mim. Então, se eu quiser hoje bater na porta das lojas americanas, bater na porta não, né, gente? Isso tudo é feito online hoje em dia. Mas vocês entenderam. Quero saber tudo que você tem de dado meu. As empresas hoje em dia são obrigadas a fornecer. Eu tenho aqui o seu dado de cartão de crédito, tenho tais endereços que você já morou, tenho a hora que você entra geralmente aqui para comprar. Então eles têm também, isso é muito curioso, inclusive em um dos documentários que eu vou indicar para vocês verem, trata muito disso, né? Essa análise comportamental, dependendo da hora que você entra no aplicativo, que horas que você pede comida, enfim, um buraco mais embaixo realmente, né? A maneira como as empresas, de maneira geral, estão tratando esses dados, tá? Então isso é super importante também da gente ficar atento. Então, livre acesso. Saiba que você, enquanto consumidor, a qualquer momento, né, pode solicitar o que aquela empresa tem de dado pessoal seu e vice-versa. Se perguntarem para você, você é obrigado a dar livre acesso para aquela pessoa, com essas informações, né, do que você tem na sua empresa arquivado de dados pessoais dela,
beleza? Lembrando que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá, gente? Então, ela fala especificamente, porque todas essas situações, eu trabalho num grande escritório de advocacia e faço um monte de informação sobre os M&As que eu tô atuando. É claro que isso é uma exposição e que vai trazer um prejuízo financeiro enorme, só não vai ser com base na LGPD, porque a LGPD é dados pessoais. Dados corporativos, existe a exposição, o seguro cyber cobre, só não é essa lei que a gente está falando hoje, tá? Livre acesso, né? Mais um princípio da LGPD, qualidade dos dados. Então, nós, enquanto consumidores, enquanto titulares, temos o direito de ter os dados atualizados na base, né? Então, foi um primeiro cadastro que eu fiz, nossa, quando eu morava 15 anos atrás na casa da minha mãe. Você tem o direito, né, de solicitar sempre a atualização dos seus dados, tá, gente? Então, essa qualidade dos dados também é mais um direito do titular. E volto a dizer, o que significa que caso a empresa em questão esteja ferindo qualquer um desses conceitos, né, ela é passível de multas, enfim, reclamações e etc. Né, tem essa exposição. Eu tô olhando pra cá, pra quem entrou depois, que eu tô com a minha colinha aqui, né, gente? Também não decorei, não tenho memória fotográfica. Seria muito bom, aliás, mas não tenho. Vamos lá. Já falei sobre o livre acesso, já falei sobre a qualidade dos dados, princípio da discriminação. Tá? Então, de maneira alguma, o dado que foi coletado pode ser utilizado para discriminar. Então, se a empresa em questão utilizou de alguma forma a informação de que eu sou mulher para me discriminar, né, ela feriu um dos princípios da LGPD, tá? Mais um é o princípio da transparência. Esse também, como eu comentei, tem alguns princípios que são óbvios, né, mas tem que estar transparente que eu estou solicitando aquele dado. Então, volto a dizer, tem coisas que são óbvias e tem situações que não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real nosso aqui, né? Para que você possa ter acesso às condições do corretor cyber de sucesso, a aula, materiais e etc., eu peço seu e-mail. Transparente, faz sentido, né? Então, se eu te pedisse alguma coisa esquisita, né? A tal da pergunta que eu fiz, né? Você é casado ou não? Pra que a Carol quer saber disso? Eu poderia ter uma explicação. Porque isso faz parte da minha pesquisa de marketing, definição de persona, eu quero saber se vocês são casados ou não, quantos anos vocês têm mais ou menos. Beleza, transparência, tá? Eu posso pedir, desde que, né, eu esteja, enfim, sendo transparente e de boa fé, não use para discriminar, todos esses princípios, tá? Princípio da segurança, isso também parece bobo. É claro, poxa, se a pessoa está coletando o meu dado, eu tenho direito, né, de que ela faça a devida segurança desse meu dado. Pode parecer óbvio, mas talvez você já tenha, né, distribuído o seu e-mail, o seu telefone para uma empresa que não tenha necessariamente antivírus, os firewalls necessários, né? Então, essa questão, o princípio da segurança, é claro, se eu estou dividindo com você, o mínimo que eu espero é que você esteja devidamente seguro, né? Enfim, fazendo o possível para que nada aconteça. Isso, de maneira alguma, é a certeza de que nada vai acontecer, muito pelo contrário, né? Para isso que existe o seguro. Mas você tem que ter, no mínimo, né, um antivírus, um tal firewall. E aí é claro que, dependendo do tipo de operação, né, a exigência para sua corretora de seguros não vai ser a mesma exigência da Tesla, entendeu? São níveis de operação, existe uma razoabilidade por trás disso. Agora, alguma segurança você é obrigado, se você coleta dados, a dar para os titulares dos dados, beleza? Isso é super importante também. Mais um princípio. Princípio da prevenção, mesmo, tá vendo como eles se correlacionam? Princípio da segurança, óbvio que eu tenho que te proteger. Princípio da prevenção, te mostrar, se for o caso, né, se acontecer alguma coisa, que eu me preveni para que aquilo não acontecesse. Volto a dizer, não significa que não possa acontecer, mas princípio da prevenção. Você tem que ter, no mínimo, tentado, né, contratado um antivírus, contratado alguém de TI para resolver aquela situação. Você tem que ter tentado, tá? Resolver aquela situação. Mais um princípio, o final desses 10, né, principais que eu expliquei aqui para vocês, é o princípio da prestação de contas. Então lembra que eu falei que a LGPD ela traz a obrigatoriedade de notificação?
Lembra? Esse último princípio, ele se relaciona a isso. Então, você é obrigado a prestar contas, tanto para o titular que teve o dado vazado, como para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora. Tá? Então isso também é super importante, volto a dizer, isso é uma obrigação hoje em dia. Isso tem custo envolvido, o seguro cobre, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente, como eu comentei, alguns princípios podem parecer óbvios, outros nem tanto. Né? Então, na prática, se acontecer alguma reclamação ou algo do gênero, você teria que, no mínimo, provar que esses 10 princípios estavam, em dia, tá? Em dia. Mais um conceito importante que a LGPD traz e que, enfim, aí se associa também um pouco, inclusive com essa parte da discriminação, é o seguinte, ela chama 2 tipos de dados, né? Os dados anonimizados, que seria o ideal, digamos, tá? Numa coleta, né? Enfim, mas é claro que dependendo da situação não dá. O que é um dado anonimizado? É eu responder uma pesquisa aqui de censo, dizendo que eu sou mulher, moro na Barra da Tijuca e tenho tantos anos. Não tem como saber que é a Carolina Medeiros de Novaes, entendeu? Não tem como. Então, quando você responde a algo, né, ou fornece o seu dado sem que a pessoa consiga linkar aquilo a você, isso é uma coleta de dados anonimizada. Só que é claro que, como eu comentei, muitas vezes não dá para ser anônimo, né? Então eu mesma preciso do e-mail de vocês, enfim, direito, né, para poder convidá-los para o corretor cyber de sucesso. Então, na medida do possível, quando for possível, o ideal é que seja um dado anonimizado. E aí o que é? É quando não consegue linkar. E mais um conceito muito importante é o conceito de dados sensíveis, tá? Então, dados sensíveis, de acordo com a lei, eles têm uma seriedade maior. Então, por exemplo, dados de saúde, né? Ou seja, dados que possam ser utilizados para discriminar. Né? Então, histórico de doenças, esse tipo de coisa. Por isso, inclusive, que quem já atua é difícil, porque o risco é maior. Eles lidam principalmente com dados sensíveis. Não é dados sensíveis num sentido subjetivo, não. É dado sensível de acordo com a nomenclatura da própria LGPD, que é um tipo de dado que é mais sério, né? Do que... Enfim, o outro, claro, dado anonimizado, a probabilidade de você ter algum problema é muito menor, né? É muito menor, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais uma coisa. Vou aproveitar para indicar para vocês os 2 documentários, tá, gente? Então, quem se interessa por isso, existem 2 documentários que tratam muito sobre essa questão da exposição de possíveis vazamentos de dados e etc., que é o Dilema das Redes e o Privacidade Hackeada. Já anota aí, fica de dever de casa pro final de semana, porque é assustador essa questão de até onde vai, né, enfim, o que eles fazem com os nossos dados, tá? E aí você vai falar, caraca, como assim não existe uma legislação ainda no Brasil para isso? É muito sério, tá? Então fica aí a dica desses documentários. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma informação. Só para complementar, gente, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como eu comentei, essa live aqui é uma das lives de esquenta para o corretor cyber de sucesso, que começa na semana que vem. Então, tudo sobre seguro cyber, mudanças do mercado, o discurso de venda que hoje em dia está funcionando, tá? Quem são as seguradoras, enfim, melhores produtos e etc. Eu vou explicar para vocês na terça que vem. Então, se você ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve, vai ser muito legal. Eu tô preparando um material super especial, recadinho para alunos. Fiquem tranquilos que vocês, quem já é aluno do Seguro Cyber Online, vai ganhar acesso à nova versão do curso, tá? E para quem já tá perguntando, a nova turma do curso online abre justamente na terça-feira, tá? Depois do aulão gratuito. Mas quem já participou desses meus eventos e etc. sabe que, gente, eu entrego mesmo muito conteúdo. Então mesmo que você não tenha interesse, participa da aula gratuita, porque vai ser muito legal.
muito legal, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, como eu inclusive comecei explicando, né? Eu não sou advogada, não sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, mas naturalmente, como eu comentei, estudei bastante sobre isso, porque tem tudo a ver com seguro cyber, e o que eu tô fazendo aqui hoje nada mais é do que dividir justamente esse meu conhecimento sobre a LGPD com vocês. Sou suspeita para falar, mas acho um tema interessante e que a título de cultura geral é importante para todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, aproveita para mandar aqui, que a hora é essa, que eu tô dando uma olhada aqui nos meus recados finais para ver se eu já dei todos os recados. Gente, vou então fazer um resumão, tá? Esse é um risco, né, ataques cibernéticos, vazamento de dados e etc, que veio para ficar realmente, tá? Então, assim, não tem como nós, enquanto consultores de risco, tá, não oferecermos essa solução para o nosso cliente. Mesmo que, seguro cyber não é para mim, mas você tem que incluir isso no seu hall de soluções. Mesmo que você não queira ser a sua principal bandeira e etc, porque senão o programa de risco que você está oferecendo para o seu cliente tá capenga, tá? Imagina ele sofre lá um ataque cibernético, caraca, tinha seguro para isso, você nunca me avisou. Pelo amor de Deus, não façam isso, é um risco que veio para ficar. O mercado segurador, para quem ainda não trabalha, não atua, não sabe, evoluiu muito. A gente tem hoje em dia boas opções de seguradora, inclusive para PME, que eu sei que é um grande preconceito que vocês têm. Seguro cyber é só para grandes empresas. Não, gente. Eu já tenho uns 15 aqui na minha carteira e nenhum é para grande empresa. Mentira, tem 2 que são. Mas, então assim, realmente é um mercado que tem muita oportunidade, tá? Que te abre portas para você fechar vários outros seguros. Eu tô sempre dividindo com vocês até nos stories, né? Essa semana, ontem, eu fechei uma RC profissional que surgiu de uma prospecção de um cyber que eu já tinha fechado, né? Então ele gostou do nosso serviço e deu a oportunidade de participar da renovação. Eu que ganhei, né? E aí, o outro corretor que não trabalha com seguro cyber, que eu roubei dele ontem, tá chorando. Precisa fazer meu curso. Tá, gente? Então, assim, contem comigo. Se você ainda não está inscrito no Corretor Cyber de Sucesso, inscreva-se. Vai ser muito legal. Tô vendo aqui os alunos comemorando que vão ganhar a versão nova. Vão, é claro, tá? É claro. E acho que é isso, gente, tá? Por hoje foi só. Eu agradeço de coração a vocês que, enfim, me acompanharam aqui hoje. Espero que a qualidade tenha ficado um pouco melhor do que a de terça. E vamos juntos. Espero vocês, então, terça-feira tem mais ao vivo, tá?